Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, dando início a mais essa aula aqui do Daily Yoga com Renata Bustamante, sem saber muito bem como essa aula vai ser, vou deixar aqui a minha intuição me guiar. Eu senti muita vontade de trazer aulas da maneira como eu dou aula particular. Eu dou aula particular muito trazendo a energia do momento, porque eu sou astróloga também. Então, eu trago assim, eu canalizo sobre o que a gente está vivendo, a fase da lua, às vezes uma energia de um signo. Então, essa é a minha intenção aqui, de deixar, sabe, Deus me guiar. Eu trago muito, tipo, é isso, é meio que uma canalização. Vocês saberão pelo título como será essa aula, porque depois eu vou nomear a aula, né, para identificá-la de alguma forma. No momento ainda não sei como será, então vamos lá. Sente-se em uma postura confortável, a gente vai começar de pernas cruzadas, eu estou em cima de um bloco, porque me traz mais conforto. Então, entre em uma postura que você possa ficar com a coluna ereta, mas de uma maneira que você não fique com rigidez, fazendo esforço para ficar em meditação, tá? Esse é o segredo da meditação. Em primeiro lugar, é você trazer esse conforto. Porque muitas vezes, se você não utilizar um bloco, eu, por exemplo, não utilizo um bloco, eu vou ficando assim, gente. Se eu não faço um esforço, eu vou ficando assim. E aí, para ficar assim, eu preciso me esforçar. E aí, atrapalha. Atrapalha a conexão interna da meditação, que é o mais importante, é a gente trazer para dentro essa conexão no interior. E aí, a gente não consegue se conectar, sabe? Então, essa parte física do corpo é a primeira parte que a gente precisa olhar. Então, vamos lá, inspira o ar e solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira e faz esse som mesmo. Esse som, gente, dá uma renovada, libera muita coisa e a gente quer isso, fazer uma limpeza também. Meditação, yoga também é sobre isso, limpar, né, renovar o nosso universo emocional e espiritual. Não só a gente toma banho, né, a gente precisa também fazer essa limpeza emocional e espiritual. Então, se você tá de dia aí, deixa as palmas para cima, se você tá à noite, vire elas para baixo. Agora, vai se conectando no primeiro momento com a sua respiração natural. Então, sem fazer nada. Deixa ela acontecer, deixa o abdômen aqui solto e observa o seu corpo, né? Relaxa aí os ombros, relaxa a sua coluna. Tem uma ativação, você está com a coluna ereta, mas sem rigidez. Relaxa também o maxilar, o espaço entre as sobrancelhas. Observa se há um relaxamento, há uma descontração no seu corpo físico. E você vai sentindo o ar que entra e sai. Trazendo, intensificando cada vez mais a sua presença, a conexão com esse momento. Então, o que tiver aí fora de sons, de estímulos, eles não atrapalham a sua conexão com você. O principal, primordial, é a sua conexão com a respiração, com o seu corpo. Então, foca nisso. Permite que o externo seja como ele está sendo. Foca na sua energia interna. E aí a gente vai exalar e recolher o abdômen, ó, solta o ar pelo nariz, faz essa condução pelo nariz, tá? Recolhe seu abdômen, inspira, vai enchendo o abdômen, passa esse ar para as costelas e deixa chegar lá no peito. E na exalação esvazia o peito, as costelas, o abdômen. Então o tempo todo pelo nariz, ó, essa condução, inspira suave, sem muito som, sem muita força. É suave, vai inspirando e vai enchendo o seu corpo de ar e exalando, esvaziando. E aí sente, né, na inspiração,
esse ganho de vitalidade, uma nova energia vital, trazendo essa renovação para o seu ser e exalando, liberando, limpando e relaxando ainda um pouco mais. A gente vai na próxima inspiração, vai enchendo, mais uma vez enche, deixa o ar preencher todas as 3 etapas da respiração, segura um pouquinho, 2 tempos, e exala, vai esvaziando, esvaziando até recolher o abdômen, e aí faz uma retenção por 2 tempos sem ar. É só isso, vamos manter um pouco esse ciclo. Inspira. Vai no seu tempo, inspirando, fazendo retenção, segurando esse ar um pouco nos pulmões e exalando todo o ar. Quando exalar todo o ar, fica 2 tempos sem ar. Maravilha, finaliza esse ciclo do pranayama, volta para a respiração natural, volta apenas, deixa a respiração ficar natural e apenas se acompanhar a respiração. Observa se o pranayama trouxe algum efeito, né, a nossa condução da respiração, ela altera a nossa energia interna, nosso estado emocional, nosso estado mental. Então, observa como você mudou dentro de você aí, após a prática desse pranayama. Não tendo um certo e errado, tudo é experiência. E é isso que importa, a gente viver as experiências. Então, traz aqui as mãos em prece em frente ao seu coração agora. Vai conectando fortemente com o seu coração, vai trazendo essa conexão aqui dos seus dedos polegares unidos, pressionando levemente o centro do seu ser, que é o seu coração. Respira nesse campo poderoso, que é o nosso coração, que está relacionado à nossa alma. Então, que a gente possa aqui honrar o nosso sentir, honrar o sentir da nossa intuição, do que a gente sente realmente, não as emoções, mas esse sentimento da intuição, do que a gente, aquele sinal, né, algo que a gente recebe, o direcionamento da nossa alma, de Deus, de que a gente sente que é aquilo que a gente deve fazer, que a gente sente que algo faz sentido pra gente, quando a gente ouve algo, lê algo, que o nosso coração sempre supere a nossa mente, nosso intelecto, porque a nossa mente é limitada e o nosso coração é ilimitado. Então, se a gente usa a nossa mente em alinhamento com o coração, aí sim nós podemos trazer pensamentos ilimitados para nós, com consciência, né? Então, usar a mente através da expansão do coração, e é isso agora que a gente vai fazer, criar uma intenção ilimitada para nós,
uma intenção que nos expanda, que nos traga esperança, que nos traga a fé. Em presença, em consciência, nós podemos utilizar a nossa mente, que é essa ferramenta maravilhosa, para não nos expandir e não nos limitar. É isso que a gente faz quando a gente se conecta com o nosso universo interno, com o nosso coração. Então, cria uma intenção sorria, agradeça pela sua intenção, agradeça pelo seu poder de intencionar e manifestar e co-criar junto com Deus. Traga gratidão para o seu ser. E aí, deixa a testa cair em direção às mãos. Entregando a sua intenção para o universo, confiando. Tira o bloco de apoio. Inspira longo os seus braços. Respira. Aqui, ó, cola os ombros nas orelhas e depois afasta. Afasta, encaixa as escápulas, mas os cotovelos estão alongados. Respira aí, na exalação, arredonda a coluna. Queixo vai no peito, vai lá para trás, inspira. Olha lá nas suas mãos, solta a cabeça para trás, exala redonda. Inspira, alonga. Olha nas mãos, exala redonda, o queixo vai no peito. Inspira. Abre o peito agora, afasta e exala, vai descendo. Vai descendo os braços e girando os punhos para fora. Queixo no peito. Entrelaça os dedos das mãos aqui atrás, agora na nuca, solta um pouquinho o seu pescoço, recolhe bem o abdômen. Ótimo. E eleva agora os braços, girando os punhos para dentro. Abre o peito mais uma vez, exala, vai à frente com o seu tronco. Vai à frente, vai soltando. Soltando bastante o seu tronco, respira aí. Sente os dedos das mãos afastados. Sente a testa indo em direção ao chão ou tocando o chão. Respira. E desenrola vértebra por vértebra. Inspira, alonga os braços novamente. Exala, gira, torce para o lado direito, abre o peito, ativa bem o centro. Inspira, volta a alongar. Exala para o lado esquerdo, gira, abre o peito. Inspira, alonga novamente e exala. Vem. Para ficar de joelhos aqui, se precisar apoia uma almofada, se não puder ficar de joelhos, se incomodar muito, pode sentar, manter sentado ali. Apoia a mão direita em copo ou palma inteira e alonga. Ativa lá a cabeça, ó, cuidado para não ficar aqui, tá, gente? Ativa o pescoço. O pescoço também a gente traz aqui a musculatura dele. Alonga o braço esquerdo. E aí vai para o outro lado. Para o outro lado, alongando, alongando, respira. Soltando um pouquinho essa lateral. Ótimo, solta o pescoço aqui. Inspira. Gira para um lado, soltando o pescoço. Vai para o outro, mais uma vez, circundando, fazendo essa circundução. Solta essa região. Maravilha. Vem para 4 apoios. Alinha as mãos com os ombros e os joelhos com o quadril. Inspira, vem à frente, exala pela lateral, fazendo esse círculo, inspirando, volta pelo lado onde você veio e vai trocando. Aqui, para um lado e para o outro. Ativando ainda mais os punhos e também soltando ali a nossa lombar, o quadril.
Vai respirando, respirando. E para um pouquinho aqui em Balasana. Respira. Respira, sente a postura, ativa os braços, aqui não tá relaxado, tá? Ativa, empurra para você sentar aproximando o quadril dos seus calcanhares. E a gente vai transferir, ó, para a postura do coelho, entrelação dos dedos nas costas, topo da cabeça no chão, solta um pouquinho. Aqui elevando os braços com as mãos entrelaçadas em direção ao teto. E volta. Isso. Deixa o braço direito no chão e cruza o braço esquerdo por baixo. Gira a orelha esquerda tá no chão, solta um pouquinho. Respira, o tempo todo tentando trazer essa consciência para a respiração, para o seu universo interno. Troca o lado, agora a orelha direita que vai em direção ao chão, o braço esquerdo alonga para frente do tapete e o braço direito está por baixo. Maravilha. Exala. E volta para a Balasana. Inspira em 4 apoios e na exalação vai movimentando aí um joelho e outro em Adho Mukha. Cachorro olhando para baixo, então empurra bem o chão com os braços, com as mãos, para aproximar o tronco, levar o quadril lá para o alto. Vai acordando ainda um pouco aí o seu corpo dessa maneira. E aí a gente vai fazendo essa onda, gente. Inspira, como se fosse entrar na prancha, mas aí você flexiona o joelho e alonga lá para trás. Inspira meia ponta, redonda, prancha, e já sai da prancha flexionando os joelhos e alongando novamente as pernas. E aí a cabeça vai acompanhando esse movimento. Maravilha. Para um pouquinho em Adho Mukha, braços alongados, cabeça solta. Olhar entre os seus pés, caminha lá para os seus pés. E abraça os seus cotovelos e solta. Solta o tronco. Um lado para o outro, soltando a lombar. Um pouco mais. Balança a cabeça. Deixa os joelhos flexionados. E baixa o quadril para desenrolar vértebra por vértebra e subir na postura da montanha. Com os pés afastados na largura do quadril. Tadasana. Aqui vamos para uma postura de equilíbrio. Então, recolhe muito seu abdômen, ativa os bandas, contração lá no períneo, que é essa região próxima ao ânus, musculatura que envolve ali o ânus. Suga o seu umbigo. E aí, claro, a respiração precisa ser por algum lugar pelas costelas, tá? Então, a gente respira por aqui nas posturas, pelo nariz, relaxa os ombros. E vamos entrar em Talasana, que é meia ponta, peso lá para o dedão, vai levando os braços, os ombros encaixados, mas os braços alongados e as mãos ativas. O olhar é sempre para frente, o queixo está paralelo ao chão. Então percebe isso. Respira e exala, vem descendo a meia ponta e entrando aqui na postura da cadeira. Recolhe o seu cóccix, cola o umbigo lá nas costas. Olhar para o chão, alonga os braços à frente. Respira. Exala. Solta aqui. E aí alonga a sua perna direita. Aqui a mão pode ficar num bloco, a palma no chão ou em copo. Observe que você precisa para inspirar e levar o braço direito. Percebe que a perna esquerda ela está flexionada e o pescoço não está caído. Ativa e olha lá no seu polegar. Acolhe bem o abdômen. O mais importante, respira. Maravilha, exala. Trocando o lado, ó. Então troca a perna, tá? Alonga a esquerda, agora flexiona a direita. Inspira o braço esquerdo.
Ativa a cabeça como se estivesse você buscando algo lá em cima. O braço esquerdo está bem alinhado. Olhar no polegar. Exala. Vem voltando. Solta o tronco. E vem caminhando para a prancha. Recolhe o seu abdômen. Empurra o chão. Respira. Abre o peito, né? Não arredonda muito, ó. Então, tenta manter o peito aberto e o abdômen ativo. E exala, a gente vai apoiar joelho, peito entre as mãos e o queixo um pouco mais à frente. E aqui é a Ashtanga. Então, ó, na inspiração, tenta desenrolar, entrando aqui numa esfinge, numa mistura da esfinge com o antebraço no chão. Abre o peito, respira, ativa os seus glúteos e as pernas, exala, desce um pouco o peito e aqui abre força para abrir, ativando aqui os braços em cacto e mãos para o chão. Inspira, alonga os braços, afasta os ombros das orelhas, abre o peito. Exalando, a gente vai lá para Adho Mukha. Inspira, recolhe bem o abdômen, solta o pescoço. Inspira, o pé direito vem entre as mãos. E aí você solta o quadril, deixa soltar. Mãos em copo, abre o peito. Respira, olhar lá na frente. Alonga bem o pé esquerdo, tá? E traz o pé esquerdo aqui colando no pé direito. Inspira, alonga a sua coluna e as pernas, as mãos abaixo do joelho. Ardha Uttanasana, transfere o eixo para frente. E exala, aproxima o seu tronco. Uttanasana. Deixa o quadril para desenrolar, vértebra por vértebra. Inspira. Eleva os seus braços, une as palmas, exala. Mãos em prece. Solta o ar pela boca. Volta para o coração. Vamos trazer bastante a conexão com o coração nessa aula. Inspira, eleva os braços mais uma vez, une as suas palmas e exala, desce, aproximando o seu tronco, a testa também. Se precisar, flexiona o seu joelho. Inspira, afasta o tronco, alonga as pernas, mãos abaixo do joelho, nunca no joelho, tá? Mãos para o chão, apoia o pé esquerdo, pé esquerdo que está lá para trás, e apoia a mão esquerda no chão. Vamos fazer uma torção na inspiração, torce. Então, a mão esquerda pode estar em um bloco ou no tapete. Ativa o braço, olhar no polegar. Desce mão direita, inspira na prancha, faz o seu vinyasa, que é chaturanga, exalando. Se precisar, apoia o joelho no chão. Inspira, abre o peito. Exala, Adho Mukha. Com os pés na largura do quadril, Adho Mukha. Recolhe o abdômen, respira. O pé esquerdo entre as mãos, gente. Se ele não chega, você puxa, tá? Por aqui que você puxa o seu pé. Se ele vier até metade do caminho. Mão em copo, abrir o peito, tentando baixar o quadril. Sente a ativação das pernas. Dá um impulso aqui para trazer o pé direito. Já inspira em Ardha Uttanasana. Se quiser mudar a variação agora intensificando, pode. Exala, aproxima o tronco. E agora alonga, subindo. Exala. Mãos em prece. Vou puxar um pouquinho para cá, porque tá me incomodando quando eu vai batendo aqui, né? Beleza. Vamos seguir. Inspira, eleva. Une as palmas. Exala, desce, aproximando o tronco. Inspira. Afasta, abre o peito, alonga.
pé direito agora que vai para trás e a mão direita que fica no chão para a gente fazer essa torção. Recolhe bem o abdômen, ativa os bandas. Inspira, olhar lá no polegar. Exala, desceu, mão esquerda, inspira na prancha. E aí, meia ponta, exala, desce. Inspira, abre o peito, a cobra, exala. Em Adho Mukha. Inspira. Beleza. Olha a frente, passo longo, ó. Direita, esquerda. Inspira em Ardha Uttanasana, alonga a coluna, abre o peito, exala, aproxima o tronco. Inspira, alonga para subir. Exala, mãos em prece. Maravilha? Vamos seguir. Então, transfere o peso, o eixo lá para o pé esquerdo, eleva a perna direita, sobe o seu joelho, flexionando o pé em ponta. Alonga lá para o guerreiro 3, vai alongando lá para trás, recolhe muito o abdômen e agora leva os braços lá para trás como se fosse super homem. Fecha o seu quadril, ativa o peito, respira e flexiona o joelho esquerdo, apoiando o pé direito lá atrás. Vem para o corredor alto agora. Respira. Olhar à frente, os braços alongados. Na exalação mudou para guerreiro 2. Mudou a base, de trás alinha os seus pés. Desce os braços. Prolongamento do coração. Respira. Aí. E vai descendo a sua mão esquerda lá para o chão, fazendo uma diagonal com ela. Se precisar, vai apoiar o bloco. Mão direita na cintura e dá um impulso para transferir para Ardha Chandrasana, tirando aqui a sua perna direita que está em flexo. E aí alonga o braço direito, tenta alongar, tenta fazer o passo a passo. Se não conseguir, fica em um lugar, vai tentando. Ativa o braço, olha lá. Na sua mão, se puder, tenta pegar o seu pé lá atrás, afastar ele do glúteo. Pode olhar na mão ou lá em cima ainda. E maravilha, soltou. E apoia o pé lá atrás. Pé lá atrás, para a gente fazer a postura do ângulo lateral. Você pode fazer essa variação ou, se você quiser intensificar, tentando enlaçar seus dedos lá atrás, abraçando a sua perna, que tenta deixar o quadril mais baixo do que seu tronco. Mãos para o chão, a gente solta e alivia um pouquinho para a outra perna agora, a gente flexiona. Nosso joelho direito faz uma diagonal aqui com o pé. Aqui fica, um pouco vai sentando, se puder. E aí, alinha aqui o seu pé direito para frente, pé esquerdo para cima, mão esquerda no tornozelo. E vem com o braço direito alongando a lateral do seu corpo. Olha lá no teto. Cabeça não tá solta. Mais uma vez, tá ativo o pescoço. E é isso que traz também, gente, um pescoço bonito, né? Fortalecido. Ó. A gente volta aqui pro corredor. Inspira na prancha. Ativa e, exalando, faz o vinyasa. Inspira, abre o peito. Exala. Adho Mukha. Se quiser soltar o ar pela boca, como eu fiz, mantém o alongamento aí. Sente o seu corpo, como tá. E a gente vai pro outro lado dessas posturas. Então, olha à frente. Se você quiser agora saltar, pode, ou caminha. Mantém o caminhar, inspira. Abre o peito, alonga, exala, aproxima o tronco. Inspira, alonga. Exala, solta o ar pela boca. Para um pouquinho aqui no coração.
Vamos sentir como a gente tá, fazer uma pequena pausa. Apreciando esse bem-estar do exercício, da conexão, do movimento, né? Essa energia que vai se dando. Relembra a sua intenção. E aí vamos para o outro lado da postura. Então a gente está aqui, sobe o joelho esquerdo com o pé em ponta, recolhe muito seu abdômen, ativa as bandas, mãos na cintura, peito aberto. Vai mandando lá para trás a perna, alongando como se fosse encostar em algo lá atrás. Desce retinho o seu tronco, alinhando com a perna. E agora os braços. Recolhe muito o abdômen. Respira, abre o peito aqui, ativa os dedos das mãos e aí vem para corredor alto. Ó. Então, pé direito mais do lado direito, afunda um pouquinho o quadril. E respira na postura, entra nela, sente ela e na exalação vamos alterando lá para guerreiro 2. Ó. Alinha o calcanhar direito com o arco do pé esquerdo. Vem no centro, ativando, joelho direito abrindo, pé direito bem para frente. Maravilha. Na exalação a gente vai para o chão. Isso é possível para você, vai tentando, se precisar, apoia o bloco aqui, né? Seria bem aqui onde está minha mão. E essa transferência com a mão esquerda na cintura, ó. Aí você ajusta a sua mão e vai primeiro o braço, depois vai o olhar. O pé esquerdo está bem flexo, alonga o seu braço direito também, para te dar altura no tronco. E se você pegou de um lado, tenta pegar do outro. Eu me ajudei aqui na parede. Peguei uma ajuda aqui da parede, porque eu estava desequilibrando. E é isso. Respira. Afastar o pé do glúteo nessa variação. E a gente volta com o pé na base de guerreiro 2. Para a gente fazer a postura do ângulo lateral. Agora você vai ver melhor como é aqui nas costas, como é que fica, ó. Então flexiona muito seu joelho, amplia a base, porque aqui um erro é o quadril ficar mais alto, ó. Quadril mais baixo. Gira o ombro esquerdo para trás, respira, postura intensa, alongamento. Ativa o pescoço. Mais uma vez, ó, não tá solto. E vamos soltar. E girar, ó, pé esquerdo para diagonal. Vai soltando o quadril. Vai tentando sentar da sua maneira, tá? E aqui, quando a gente senta, volta com o pé esquerdo bem paralelo, o direito tá em flex. Abre o peito aqui, mão direita no tornozelo esquerdo. E vem lateralmente tentando subir o seu joelho, ó. Ativa, gira, respira. Sente a lateral toda alongando e volta na inspiração. E aí você volta para o pé direito para inspirar na prancha e exalar em chaturanga. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Alonga aí. E a gente vai sentar. Então, ou fica de joelho, desce o joelho, ou você pode tentar saltar. Para sentar, se vocês quiserem, a gente vai fazer um desafio agora, né? Uma postura de desafio de arm balance. Não sei se vocês fazem, não sei quem já fez. Vamos trazer aqui, eu não costumo trazer muito essas posturas, mas, como eu tô falando, eu tô trazendo uma aula aqui um pouco diferente, tentando trazer o que eu dou de aula particular. Então, é o seguinte, claro, né, que também nas aulas particulares depende do nível da pessoa, mas a gente vai começar. Então, você vai começar e vai fazer o que é possível para você hoje, né? Primeiro, tá sentado aqui, puxa a massa glútea. A gente vai pegar a perna direita. E aqui, a gente vai soltar só um pouquinho. Como a gente abriu bastante o quadril, a gente não precisa mais ficar muito tempo aqui. Então, essa perna,
ela vai ficar presa e eu preciso tirar o meu quadril. Presta atenção. Você tira o seu quadril direito e você vai apoiar a mão direita onde está o quadril. Essa perna ela precisa ficar muito presa, então você vai fazer uma ponta bem forte para ela prender aqui abaixo do seu ombro. Você precisa fazer essa corcunda aqui. A mão esquerda está na mesma linha, alinhando com o ombro esquerdo. Trouxe a perna esquerda por cima. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tentar tirar o quadril. Ativa o abdômen e é o quadril lá pro alto. Respira. Recolhe o abdômen. Beleza. Solta os punhos. Primeira etapa é só isso. A gente vai fazer para o outro lado e depois a gente vai fazer mais uma vez indo para outra etapa, tá? Mesmo que você não consiga fazer outra etapa, a gente vai... Eu vou te ensinar como é e você vai treinar. Ó, solta a perna. Respira, o tempo todo respirando pelo nariz. Puxou. Ó, entende aqui. Eu subo, pego as minhas duas mãos, eu subo muito a minha perna. Tiro o meu quadril pra eu encaixar. Ui, até me descabelei. Pra eu encaixar aqui, ó. Tá vendo meu braço? Cotovelo pra fora? É isso. Aqui eu não posso ficar solto, gente. Aqui tem que ativar. As mãos na linha. Vem com o pé. E vamos transferir. Pra frente, ó. Subiu muito o quadril, ativando muito o abdômen. Você recolhe o abdômen, você sente ele trabalhando. Então, é muito bom pra gente ativar o abdômen, pra gente ativar os nossos braços. Esse arm balance é ótimo. A gente vai repetir. Vamos fazer pro outro lado, adicionando mais uma variação. Então, aqui, ó. Já encaixou, já encaixou. Cada vez mais você vai fazendo isso aqui mais rápido. Subiu e agora você vai, ó, transferir para frente o tronco. E as pernas você alonga para lateral. O que é importante aqui? Você vai flexionar o seu cotovelo para você descer o seu tronco. Então, uma vez que você ativou o seu abdômen, você vai ter esse controle cada vez mais. Por isso que é importante o abdômen. O abdômen que faz o controle, ó. Você vai descendo e a perna vai para a lateral. Entendeu? Solta. Ai, que delícia, gente. Adoro. Esses desafios são muito bons, né? Então, ó. Vem, vem. Ativou. Abdômen, sobe. Vem pra frente agora com o tronco. E é assim mesmo. A gente vai tentando descer. Se você não consegue fazer ainda, não tem problema. Gente, a yoga, ela só tem um objetivo. O de ativar em nós tudo que a gente precisa para tentar fazer aquela postura. O conseguir a postura não significa muita coisa, entende? Não significa nada, na verdade. Não significa nada. O que é importante? Bom, eu tô fazendo minha força, eu tô aqui ativando não sei o quê, eu tô respirando, eu tô me desafiando, eu tô trabalhando com o meu medo, porque eu tenho medo de... Então, o benefício da yoga é o processo mesmo, não é clichê, não é baboseira. Isso é verdade, é o processo, é o que você faz durante a prática. É o que se ativa para tentar fazer determinada postura. Então você vai aonde você consegue. E assim, vai tentando, porque é muito legal a gente ir avançando nas posturas, porque isso é um reflexo da nossa vida. Se eu vou avançando nas posturas, significa que eu estou avançando internamente também. Então eu gosto de ir sempre além nas posturas, eu gosto. Mas eu não fico noiada, gente, em fazer posturas específicas, eu não fico. Não fico mesmo. Então isso que eu indico para vocês. Não fiquem noiados, não fiquem se julgando porque vocês têm alguma limitação. Cada um tem uma história. Eu venho de uma história de muito exercício físico, sabe? Desde nova fazer ginástica olímpica, fazer muitos esportes. Então, eu tenho uma facilidade com o corpo em fazer certas coisas que talvez outras pessoas não tenham. A gente não deve se comparar, porque cada um tem a nossa história. A gente deve entender a nossa história e honrar a nossa história, né? Então, vamos lá, inspira.
Alonga os braços, exala. Vem arredondando a coluna, vem descendo, controlando. Ai. Relaxa aqui, solta. A gente vai fazer só meia ponte para a gente alongar um pouquinho essa parte, já que a gente contraiu. Então aqui deixa os pés na largura do seu quadril. E os braços ao longo do corpo, com as palmas para cima para empurrar o chão. Recolhe o abdômen, contrai o glúteo. Abre o peito. Se quiser, entrelaça os dedos nas costas, esconde os seus ombros. Uhul! Volta a deitar, abraça os seus joelhos. Massageia um pouco a sua lombar. Dessa maneira. E vamos deitar um pouquinho para o relaxamento final. Inspira, solta o ar pela boca. Agora é o momento de você relaxar todo o seu corpo. De você se entregar um pouco para o chão. Se você quiser, coloca uma musiquinha aí. Ou se já tá a musiquinha maravilha. Relaxa totalmente, gente. Se permite relaxar agora. Você deu o seu melhor, você fez tudo que você podia fazer, você ativou o que você tinha que ativar, você se desafiou, você se superou. Então, se agradeça por ter praticado, ter se cuidado e agora relaxa para que a gente possa digerir essa prática. Deixa a respiração natural, só vai sentindo ela acontecendo. Você não controla mais nada. Você recebe. Observa se você está aberto a se receber as bênçãos que o universo tem para você, o amor incondicional de Deus, a aceitação, a compaixão que Deus tem por você. Observa se você está se dando isso, se você está realmente recebendo isso, porque Deus está sempre te dando esse amor, essa compreensão, relaxando cada vez mais o seu corpo. Vai sentindo lá no seu coração uma chama dourada, expandindo, crescendo. Sua centelha divina, criando uma esfera de luz ao seu redor. Uma luz brilhante, cintilante, dourada, que te eleva, que te expande, te protege e abençoa. Essa é a sua luz, é quem você é, a mais pura e verdadeira essência. É quem você sempre foi e sempre será. Essa luz brilhante é o seu ser. Essa alegria irradiante. Essa bondade, essa generosidade. Sinta a expansão no seu coração. Sinta a abertura. Sinta a fé de que você irá viver cada vez mais o extraordinário em sua vida.
Quanto mais você expandir o seu ser, sua autoconfiança, seu merecimento, de viver coisas incríveis, de realizar coisas incríveis, mais você vai viver. Coloque essa certeza no seu coração. Plante certeza e não dúvida. E aí você vai voltando a movimentar o seu corpo. Vai se espreguiçando. Da maneira que você sentir gradualmente. Você vai entrando numa postura fetal. Postura que traz o seu nascimento, essa vida. Traz a sua energia fetal do feto, que é livre, que é luz, que é totalmente a sua própria essência. Que a gente possa relembrar quem somos nesse momento. Sinta o seu corpo agora todo dourado, integrando a essência de quem você é. Empurre o chão e volte a sentar. E observe como que você está aqui agora. Faz essa prática. Lembre como que você estava antes, se algo mudou. Traga as mãos impressas em frente ao peito.